Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. Informações, bastidores, dia a dia, repercussão da queda de Rubão. Vamos saber tudo já já. Antes, não se esqueça de dar aquela moral pra gente, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações e vem conosco, vem saber. Olha só, pessoal. Já conversamos sobre esse assunto no vídeo anterior, se você perdeu, está aí à disposição, é só acompanhar. Fato, Rubens Gomes não é mais diretor de futebol do Corinthians, ele foi destituído do cargo nesta quinta-feira. Todos nós achávamos que as coisas estavam meio que, deixa quieto, deixa assim, mas não acabou em pizza, houve uma reunião. E foi decidido que a melhor solução para o caso seria destituir o conselheiro vitalício do cargo de diretor de futebol. Para quem não se lembra do que aconteceu ou dos fatos que culminaram na destituição de Rubens Gomes, vou contar para vocês, relatando cronologicamente. No início tudo ia bem, né? O Rubão elogiava a atuação direta do Cifute para monitorar estatisticamente jogadores e fazer contratações mais assertivas. Até que numa entrevista ele disse o seguinte, abre aspas, posso te afirmar que o Corinthians vai ter um time competitivo. Não temos dúvidas. Hoje estamos consultando uma central de mercado, o Cifute. Ele vai dar todas as estatísticas de jogadores que queremos. Sentamos com o Mano, até então era o técnico do Corinthians, analisamos o que ele queria e estamos trabalhando no mercado desta forma, disse à época o Rubão. A entrevista estava indo bem até que desandou quando ele disse à TV Bandeirantes que, abre aspas, o Corinthians vai ter um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza do que estou falando, comentou Rubão. Essa fala aí virou até meme, né? Não caiu nada bem internamente. O presidente Augusto Melo e a comissão técnica da época, chefiada por Mano Menezes, não gostaram do tom acalorado. O discurso do dirigente ajudou a gerar uma expectativa num time que estava em reconstrução e nem tinha tantas peças assim que pudesse fazer ou levar a crer que seria um time que já estavam num outro patamar técnico, tanto que os resultados não vieram, Mano caiu. Teve também outro episódio curioso envolvendo a gestão do Rubão. Antes da coletiva de apresentação do executivo Fabinho Soldado, em meados de fevereiro, o diretor pediu para que os profissionais da imprensa não usassem roupa verde, principal cor do rival do Palmeiras. Foi entendido internamente como algo assim desnecessário. Em relação ao comando do futebol, duas situações em específico ajudaram a desgastar a imagem de Rubão, que iniciou o ano sendo o principal responsável pelas negociações e renovações contratuais de atletas. Uma delas, você sabe, a polêmica causa do Lucas Veríssimo, que seria ou foi contratado para ser o pilar defensivo da zaga alvinegra. Para você ter uma ideia, nas vésperas da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, Lucas Veríssimo foi negociado pelo Benfica com o Al Raio do Catar. A situação caiu como uma bomba no CT Dr. Joaquim Grava, já que publicamente a aquisição do Beck, em definitivo, era tratada como certa. Naquela ocasião, o próprio presidente Augusto Melo disse mais de uma vez que havia acertado a compra do defensor. Ao dar sua versão da história, Veríssimo diz que entrou em contato algumas vezes com o Rubão para ter sua situação definida, mas a assinatura do contrato foi se arrastando até que apareceu a chance de transferência. Essas palavras são do Lucas Veríssimo. Abre aspas. Em dezembro, um pouco antes de acabar o campeonato, já começaram as tratativas. O Duílio estava fazendo a transição da presidência. Essas tratativas se estenderam por cerca de um mês. No dia 27 ou 28, eles tiveram o ok do clube e da minha parte. Estava tudo certo até então. O Benfica enviou documentos para o Corinthians e aguardava um retorno, algo normal na transação. Houve uma demora para esse retorno. Havia uma data de vencimento para assinar esse documento. Era dia 15. Antes de a gente se apresentar, me falaram que esse contrato seria assinado, que eu renovaria com o Corinthians. Pediram para eu esperar. Nós nos apresentamos dia 7. Começaram os treinos e os dias foram passando. As coisas não foram acontecendo. Cobrei meu staff dentro do clube, fui cobrando também o Rubão pela oficialização desse contrato. Nesse meio tempo, teve a apresentação da VaidBet, que gerou até um meme. O presidente fala que uma das primeiras coisas que ele fez foi a compra do Lucas Veríssimo. Tanto que eu acho estranho e olho para ele. Pegaram esse recorte para brincar na rede social. Mas não tinha nada certo, eu estava apalavrado, mas nada assinado, disse Lucas Veríssimo em entrevista ao GE.
E ele segue. Os dias foram passando e nada acontecendo. Comecei a achar estranho. Já vivi muita coisa no futebol, positiva e negativa. Tive inúmeras promessas no futebol que não foram cumpridas, seja por lesão ou por mentira mesmo, incapacidade do profissional, enfim. Inúmeras promessas que não foram cumpridas. Quando começou a estender, as coisas não acontecerem, eu fiquei preocupado. A partir do dia 7, comecei a cobrar o clube e meu staff. Ficaram de passar para o jurídico, advogado e as coisas não aconteciam. Até que na semana do dia 15, quando a gente iria estrear no Paulista, na segunda-feira, houve um contato comigo do Rubão. Ele falou que a gente ia assinar o contrato. Eu falei, perfeito, a gente mata isso hoje e vida que segue. Passou o dia, o clube oficializou 4 atletas e ninguém falou nada do meu contrato. Cobrei o Rubão, que falou que tinha alguma falha que o jurídico iria resolver. Passou a terça-feira, quarta-feira, as coisas não aconteciam, até que recebi o contato do Catar. Me apresentaram o projeto, que eu achei muito bom. Uma liga que já estava crescendo vai crescer ainda mais. Me colocaram nesse patamar de fazer uma evolução na liga. E isso me agradou bastante. Resolvemos nossa parte e como o Corinthians já tinha perdido o timing do dia 15, o Benfica me contratou também. Eu soube do que estava acontecendo e deu ok, complementou o ex-zagueiro. Em resposta, o clube questionou a versão de Veríssimo, afirmando que enviou ao staff do jogador no dia 4 de janeiro um pré-contrato de trabalho para ser assinado. Versão do Corinthians, abre aspas. O Sport Clube Corinthians Paulista informa, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo, em vídeo que circulou na terça-feira, dia 30, o clube enviou em 4 de janeiro de 2024 ao staff do jogador o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Diante da falta de resposta, uma cobrança por posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois, em 19 de janeiro. Os 2 momentos estão registrados nos documentos anexados. Mais uma vez, lamentamos o ocorrido, mas ressaltamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians, informou a nota oficial do clube à época. Outra situação que gerou insatisfação e até mesmo constrangimento foi aquela envolvendo Mateuzinho, que treinou e realizou exames médicos pelo Corinthians, isso no final de janeiro, só que ele acabou sendo devolvido ao Flamengo após os clubes não chegarem a um acordo. A negociação vinha sendo costurada por empréstimo e na hora de formalizar a contratação, o Corinthians questionou algumas exigências do Flamengo. O clube rubro-negro então pediu o retorno do atleta. Algumas semanas depois, Mateuzinho foi anunciado pelo Corinthians em definitivo. Esse desfecho aí até amenizou, os desgastes que estavam ocorrendo, mas ficou aquela marca negativa. E o ápice foi a chegada de Fabinho Soldado. Nos bastidores, houve um desgaste. Rubão achou que estava sendo deixado de lado, sendo colocado para escanteio, tendo as suas ações transferidas para Fabinho Soldado. Houve um desgaste com o presidente, questionamentos ocorreram e também a treta pública envolvendo Romeu Tuma Júnior, que gerou acusações seríssimas. O presidente do Conselho Deliberativo diz que, após esse lamentável episódio, Rubão teria ligado para ele e os dois teriam se acertado. Parecia que iria ficar tudo bem, mas nesta quinta-feira, através de uma reunião na cúpula diretiva do Corinthians, Rubão foi desligado do cargo. Sobre a queda do seu até então aliado, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, tratou como um casamento que não deu certo. Abre aspas. Faz parte. É como um casamento. Tem hora que não dá certo e temos que seguir nossos rumos. Tudo pelo Corinthians melhor, disse Augusto Melo. Já foi definido que não terá um substituto ou ninguém, por enquanto, ocupará o cargo deixado vago por Rubão. O atual mandatário do Corinthians disse ainda que sua gestão faz um trabalho fantástico. Isso foi dito durante um evento de apresentação do novo uniforme do clube, que tem como temática a proposta antirracista. Augusto Melo afirmou que muitos não percebem o que a direção tem feito. Abre aspas. É um trabalho fantástico que muitos não entendem, não percebem. Temos uma diretoria engajada, mas não dá para resolver tudo em 4 meses. Todos os problemas de décadas. O presidente prometeu ainda uma melhora no futebol do Corinthians e se diz satisfeito com o elenco e comissão técnica. Falou ainda que o Corinthians vai crescer, que eles montaram um time com urgência em 20 dias, um time jovem. A tendência é crescer sem entrosar. Ele tem certeza que esse time vai dar frutos e a janela de transferência está aí, deixando em aberto que o Corinthians vai entrar pesado no mercado de contratações quando a janela reabrir em julho deste ano. E falando em contratações, mais um para a base foi contratado. O Corinthians tem investido muito na contratação de jovens para as categorias de base. Em 2024,
quase 30 atletas para as categorias menores foram contratados pela diretoria do Corinthians. O novo reforço é Rudolf Weber Veron. Segundo informações do portal Meu Timão, o atacante paraguaio está no Brasil desde fevereiro. O jogador tem feito testes na categoria menor, no Sub-18 do Corinthians, que, abre parênteses, não tem calendário na temporada. Ele já participou de alguns amistosos. Rudy Weber, como é conhecido, ele assinou o contrato por 3 anos. E de acordo com o seu representante, a multa rescisória do jogador nesse novo vínculo com o Corinthians é de 12 milhões de dólares, cerca de 61 milhões e 300 mil reais para o mercado nacional e 60 milhões de dólares, 306 milhões e 600 mil reais para o mercado exterior. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Obrigado por tudo, não se esqueça, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians.